principal cidade da província de Sicília, nascia Paulo. Era judeu e também era cidadão romano por direito de nascimento. Paulo cresceu e se tornou um perseguidor de cristãos. Entrava em igrejas e casas, arrastava homens e mulheres e os mandavam à prisão. Os cristãos eram flagelados e mortos. É nessa fase de perseguidor de cristãos de Paulo que aparece Santo Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja, logo após a morte de Jesus. Estevão pregava a palavra quando foi preso pelos judeus, condenado por blasfêmia. Foi condenado à morte por apedrejamento. Várias pessoas se reuniram para apedrejar Estevão, e entre elas estava Paulo. Jesus disse, e eu torno a dizer, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os homens continuam a apedrejá-lo, mas Paulo para, impressionado com a atitude e com as palavras daquele homem. O testemunho da fé em Cristo daquele homem, agora morto, tinha deixado marcas em Paulo. Talvez ali tivesse sido plantada a semente da mudança de Paulo, com a morte do primeiro mártir da igreja. Era impressionante. Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais sua fé crescia e se espalhava. A fé cristã se espalhava até mesmo por cidades estrangeiras de formas impressionantes. Por volta do ano 36, Paulo decidiu que já era tempo de acabar com isso, indo até Damasco. Isso representava uma viagem de 240 quilômetros, e Paulo pretendia prender os cristãos de Damasco e trazê-los a Jerusalém, para serem presos e julgados. Levanta-te! Quando levarei vocês até o príncipe do sacerdote, e lá verei que farei com vós. Boca na cara. Senhor, peça nos cartas para a sinagoga de Damasco, para por fim levar preso todos os homens e mulheres que seguiram a santa doutrina. Ao sair, Paulo vê um clarão no meio do caminho. Era Jesus. Paulo vê justamente o mestre a quem perseguia os seguidores. Paulo fica parado, olhando para Jesus. Não sabe o que falar, não sabe o que pensar. Era uma visão tão impressionante que Paulo fica paralisado. Jesus, no entanto, lhe diz: Cadê o sol? Cadê o sol? Sol, anda, tá bom. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Senhor, quero que ele faça. Levanta-te. Entra na cidade. Aí será que deve fazer. Nessa hora, Jesus sumiu e a luz desapareceu. Os soldados estavam espantados. Viram a luz, ouviram a voz, mas não viram quem falava. Os soldados ajudaram Paulo a se levantar do chão. Paulo estava de olhos abertos e mesmo assim não enxergava nada. Tinha os olhos cegados pela luz. Por 3 dias, Paulo não comeu nada. Só pensava na morte de Santo Estevão e na perseguição aos cristãos e na visão de Jesus. Em Damasco vivia um discípulo de Jesus chamado Ananias. Jesus apareceu a Ananias e lhe disse:
Ananias decidiu obedecer ao Senhor e foi ao encontro de Saulo. O encontrou cego. Padre, escucha mi voz. Ananias se aproximou de Saulo, lhe impôs as mãos e lhe disse: Senhor Jesus, este que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista. E fiquei cheio do Espírito Santo. Naquele instante, morria Saulo, o perseguidor dos cristãos, e nascia Paulo, um discípulo de Jesus. Paulo consagrou toda a sua vida a espalhar os ensinamentos de Jesus, viajando por todo o mundo conhecido de então, anunciando a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor. Jesus ama todos vocês. Em outro tempo, fui neutro, fui blasfemo, perseguidor insolente, mas obtive misericórdia. Pois fiz na ignorância, na infidelidade. Eu vi a luz renascer no coração de um novo homem, não para mim mesmo, mas para o desígnio e a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, sou agora instrumento de sua evangelização. Ai de mim, se eu não evangelizar